4 da carta aos Gálatas, versículo de número 8. Esperamos que a palavra de Deus venha falar profundamente ao nosso coração, irmãos. Procure, ache e vamos já ler. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, dos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão convosco. Fecha bem os olhos, irmãos, e vamos pedir que o Senhor venha falar. Eu não tenho a palavra é dele. Se ele me der a palavra, nós vamos comer dessa palavra. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Ore, irmãos, com fé. Peça que Deus fale. Não te esqueça que nós somos sustentados pela bendita palavra do Senhor como igreja. Não tem outra forma de nós nos manter como igreja, se não for através daquilo que Ele manda para nós nos alimentar. Querido e eterno Deus, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez. Chegamos, Deus, neste dia de Santa Ceia. Ó Pai de amor, eu creio, Jesus, que Tu vais operar maravilha entre nós, fazer com que nós nos lembramos que Tu és o nosso Deus e não há outro além de Ti, e nós um dia prometemos diante de Ti de servir a Ti até a morte. Quem nos poderá separar de Ti? Ó Deus, como já ouvimos a leitura desta noite, se Tu és por nós, Pai querido, e nós temos ciência disso, reconhecendo isso, correspondendo, Pai, a isso, com certeza ninguém poderá ser contra nós, e se for, ele vai perder. Pai querido e justo, ajuda Teu povo, a minha irmã e o meu irmão, que estão aqui para receber, Jesus, o conselho divino, o conselho da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria, irmãos. Glorifique a Deus. É lindo você estar aqui nessa noite, a igreja linda. Glorifico a Deus por essa oportunidade. Pode sentar e vamos à bendita palavra do Senhor. O apóstolo Paulo estava aqui como se um homem incomodado. Quando ele escreveu a carta aos irmãos galatenses, várias vezes ele citou a preocupação com os irmãos, que facilmente davam uma demonstração de fraqueza e voltavam para trás, não tinham força para permanecer no ensino de Paulo. A atração maior para eles, pelo que diz aqui nas Escrituras, era os rudimentos da lei. Eles queriam o Evangelho de Cristo e a lei, os dois juntos, não dava certo. E Paulo, o apóstolo, e os demais irmãos que lutaram lá naquele princípio da igreja, no início, eles tiveram grandes dificuldades para manter o rebanho de Cristo. Hoje, irmãos, não é a lei que faz as pessoas voltar, mas é a atração pelo mundo. A atração que o mundo está trazendo para os olhos de todos nós, está fazendo com que a grande maioria, se não volta, mas está olhando e pensando em voltar. Que Deus nos livre disso, irmãos.
Que Deus nos guarde. Nós já chegamos a uma certa altura da nossa viagem rumo aos céus, que não dá nem para pensar em voltar. Nós temos que prosseguir firmes, irmãos, mesmo que temos que enfrentar muitas dificuldades. Nós reclamamos, imagina aqueles irmãos lá do passado, quando chegavam em determinado lugar com o Evangelho, o Senhor Jesus operava maravilhas, operava milagres, salvava pessoas, mas se juntava uma turma. Quando não eram os próprios gentios, gregos e os demais, eram os judeus. E eles se juntavam contra o Evangelho. Se convertia judeu e se convertia gentio, mas os que ficavam lá do lado de fora se tornavam arqui-inimigos daqueles que aceitavam a Cristo. Muitas vezes Paulo e os demais apóstolos tiveram que fugir de determinados lugares para ir para outro, e quando chegavam lá, a porta continuava aberta, eles pregavam e as maravilhas começavam a acontecer, pessoas se convertiam, mas logo aparecia outra vez o inimigo. Ele nunca nos deixa, irmãos. Ele nunca deixou de perseguir a igreja do Senhor. Por isso que ela precisa ser alimentada, irmãos. Por isso que nós precisamos ser avisados cada dia. É muito bom, irmãos, quando nós nos sentimos fracos e pensando na nossa alma, dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu não estou bem. Eu estou me incomodando comigo mesmo. Eu preciso de mais força, Senhor. Eu preciso de mais graça. Eu preciso tomar atitudes mais firmes diante de Ti, Pai. Eu preciso ser mais santo. Eu preciso ser mais puro. Não te conforme, irmão, de forma alguma, minha irmã e meu irmão. Não pare. Não pare. É por isso que é necessário nós nos sentir, irmãos, faltosos diante do Senhor. E não procuramos, sabemos que não adianta procurar noutra fonte, que nós não vamos achar. Só tem um lugar para nós achar o recurso para nós sermos curados das nossas fraquezas. Somos salvos de uma, curados de uma, podemos cair em outra, mas sempre temos os nossos olhos e a nossa mente voltada para o Senhor, que é desta fonte preciosa que vem o recurso para todas as nossas dificuldades. E aqui o apóstolo escrevendo para os irmãos galatenses, não era como nos nossos dias, irmãos, com essa facilidade que, de tão fácil que se torna desprezível. De tão fácil que é mandar e receber, se torna desprezível. Eu não vou aproveitar hoje porque eu recebo amanhã, mas quando eu recebi uma carta dessa aqui, irmãos, lá na igreja de Gálatas, os galatenses olhavam e ela se tornou universal. É nossa, é a palavra de Deus. Eles aproveitavam frase por frase, palavra por palavra, liam, reliam as recomendações do apóstolo, porque ele não podia estar num lugar e no outro, era muito distante, irmãos, eram meses de viagem, eram dias e dias, não tinha outro meio de comunicação. O correio, quando tinha para levar encomenda e outro, era a pé, correndo, ou no lombo de um animal. Era muito difícil, e a perseguição era acirrada contra a igreja, mas a igreja não morreu, irmãos, ela permaneceu viva, ela tinha muito mais força naqueles dias do que tem hoje. Os crentes tinham muito mais força, a igreja é a mesma. Os crentes tinham mais disposição, tinham mais desejo de ouvir a palavra de Deus. Isso que mudou, essas mudanças, irmão, das facilidades, foi de pouco tempo para cá. Oh Deus, misericórdia. De repente mudou. Ajuda, Pai. Foi uma coisa repentina. Tudo se tornou fácil.
tem portas abertas para o Evangelho, para ouvir a palavra, para todos os gostos. O que você quiser, do jeito que você quiser andar, tem porta aberta aí do Evangelho, que Paulo também avisou, cuidado que tem outro Evangelho. Tem outros que podem vir no meu nome. Mas se eu mesmo aparecer aí com outra mensagem, me rejeitem, me tenham como um amaldiçoado, um anátema. Se um anjo descer e pregar um outro evangelho que não seja esse que eu estou trazendo, o evangelho da lágrima, o evangelho do sofrimento, rejeite, é anátema, é a maldição. E hoje, irmãos, esse evangelho da facilidade está por aí. Pode tomar ceia de qualquer jeito, pode tomar ceia, chega lá e toma ceia, não tem problema. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia é um testemunho público, irmãos, de uma verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Nós estamos testemunhando publicamente que nós podemos participar do corpo e do sangue do Senhor. E o Senhor Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não vai entrar no reino dos céus. Nós precisamos entender isso. E aqui o apóstolo Paulo, ele reitera, ele pede, ele roga aos irmãos de Gálatas, dizendo: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses. Quando vocês não conheciam Deus, vocês serviam a deuses, criavam seus deuses, porque vocês não me conheciam, o Senhor poderia estar dizendo. E através da boca de Paulo era isso que o Espírito Santo estava dizendo: porque vocês não me conheciam, mas agora vocês me conhecem, conhecem a Deus, e Deus conhece vocês. Não é o problema, irmão, o problema não seria tão grave se só nós conhecêssemos a Deus, mas Ele passou a nos conhecer e gostar de nós, nos amar, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Ninguém te ouvia antes. Esses deuses não falam nada que traga proveito para a eternidade. Esses deuses do mundo, irmão, só trazem desgraças e alegrias momentâneas. Mas o Deus que nós conhecemos, e o Deus que nós conhece, esse é o Deus que não engana, que não mente, que promete e cumpre. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Eles não são Deus, se acabam. Irmão, não precisaria nem tocar em assuntos assim. Eu acho que todos nós sabemos que Deus, quem é Deus? Ele é o único que nós podemos nos curvar perante Ele, pedir misericórdia, e Ele tem misericórdia. Agora, nunca esquecendo, irmãos, que Ele usa de misericórdia com quem tem misericórdia. Se tu não tens misericórdia de um outro, mas tenha misericórdia da tua própria alma. Não deixe ela morrer e ir para o inferno. Misericórdia de nós mesmos. Parece que as coisas estão virando assim, irmãos, passando a um ponto tão elevado nos acontecimentos e na fragilidade do ser humano, que ele não se ama mais. Não se ama mais. Nós temos que nos amar, irmãos, sabendo que amanhã ou depois nós temos que ir embora. Nós temos que enfrentar a eternidade. E o que será de nós, queridos irmãos, se nós não tivermos esse Deus verdadeiro, Criador,
do céu e da terra, que teve um amor tão profundo pelo ser humano, que deu o seu Filho amado para morrer por nós. O sacrifício vivo e eterno da cruz deve estar bem vivo no nosso coração, ao ponto de nós, cada vez que nos reunimos, uma vez por mês, para participar da Santa Ceia, nós façamos isso com consciência, irmão, com a consciência sã, pura, real, que nós estamos dizendo: Jesus, eu reconheço o teu gesto por mim na cruz do Calvário, eu reconheço o teu sofrimento. Que possamos, irmãos, nessa noite, ter uma profunda reflexão sobre a morte de Jesus e o amor de Deus para conosco. Antes nós não conhecíamos eles, nossos pais, nossos avós não conheciam, mas a partir do momento que conheceram esse Deus vivo, não são deuses, mas um Deus vivo, que conduz o homem, que fala com o homem, que preparou essa forma tão linda da igreja ser tratada aqui na terra, nos deixando o glorioso Espírito Santo como conselheiro da igreja, como aquele que suporta, irmãos, as nossas fraquezas. Aparece que até a última instância, quando não tem mais jeito, ele diz: bom, então eu te deixo. Mas enquanto ele pode, ele está ali, nos tentando ajudar, falar comigo, falar contigo. E nós, às vezes, como surdos, não ouvimos a batida dele na porta do nosso coração e desprezamos. Quantos deuses existem hoje, irmãos? Deuses baratos, que não custam nada, não deu nada por nós, mas são deuses que são criados, atrações que são criadas para o homem, em vez de cultuar ao Deus vivo, passa a cultuar esses deuses estranhos. Quantos homens com nome de pregadores, de cantores, que se tornam deuses, se tornaram deuses, e de vez em quando alguém, você sabe, eu sei, as notícias hoje correm de todo jeito, são em tempo recorde, em tempo em real, e chega a notícia: caiu um, caiu outro, o escândalo daquele, o escândalo daquele outro, e está assim. Mas a igreja de Cristo, irmãos, que ama o Senhor, que conhece o Senhor, ela precisa estar atenta, precisa estar acordada, porque caso contrário nós vamos ser destruídos. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Como é que pode? O apóstolo falando para os irmãos de Gálatas: vocês não tinham Deus, Deus se revelou, vocês passaram a conhecer a Ele, aquilo que Ele exige do homem, e Deus conhecendo vocês agora, como é que vocês querem voltar para trás, nos rudimentos fracos dessa vida? Uma das piores coisas que um homem que conhece Deus, irmãos, faz nessa terra, é um crime que ele comete contra si próprio, contra a própria alma dele, contra o espírito dele, do homem, em voltar para trás. O espírito grita por socorro, mas a alma quer voltar, a carne quer voltar. Esse mundo tem sido uma atração. Isso não é só com os jovens ou com pessoas de meia idade, irmãos, é com todos nós, em qualquer faixa etária. Você é convidado todo dia para voltar,
Você é tentado todo dia para voltar. Não volte, irmão, não volte. Siga em frente. Ainda que você vê que a subida é íngreme, é difícil, mas suba, tente subir, e nós vamos vencer, irmãos, com toda certeza. Como é que é isso, irmãos? Voltar para trás. Não tem cabimento isso. Não pode caber no coração de um cristão esse desejo maligno de voltar atrás, de aceitar outra doutrina. Tem doutrinas que vêm nos pregar e parece que querem fazer a gente, desculpe, irmãos, engolir de goela abaixo, como se dissesse assim: todos que serviram a Deus desse jeito que você está servindo aí, se resguardando, não tiveram salvação. Você tem que mudar e fazer isso aqui agora. Eu estou te dando outra receita, irmãos. Este ensino bendito do Espírito Santo da simplicidade, ensinado por homens simples, que revolucionaram nações, mudaram a vida de povos, transformaram famílias e famílias e famílias. Ela não pode ser mudada, essa doutrina. A palavra mais comum que existia na boca de um crente recém-convertido, o que é que Jesus faz? Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Mas é só isso? Mas o que quer dizer essas palavras? Jesus salvou você, te arrancou do mundo de pecado. Você era adúltero, deixou de ser adúltero. Você era mentiroso, deixou de ser mentiroso. Você era enganador, deixou de ser enganador. Você enganava, você traía, você fazia tantas coisas e você foi salvo. Notou isso? Você saiu de um buraco profundo, de um abismo, como diz o salmista, de um charco de lodo. Nos arrancou de lá com mão forte e nos colocou sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Como é que nós vamos voltar para trás, irmãos? Não volte atrás. Por favor, não volte atrás. Siga em frente, que logo nós vamos conquistar o prêmio da nossa chamada, da nossa vocação, o prêmio eterno. Naquele dia, irmãos, naquele dia o Senhor vai mostrar o gráfico da nossa vida, todo o nosso trajeto nesse mundo, e mostrar: você veio ali você quase caiu, aqui você estava um pouco melhor, lá na frente as dificuldades. Nós vamos ver tudo isso na eternidade. Por que voltar atrás? Se tu puder aconselhar alguém que está voltando atrás, irmãos, nós temos que orar para que o Senhor feche a boca dos maus conselheiros, dos falsos profetas não chegar a nós. Eles nunca vão fechar a boca, mas que não se chegue a nós, não chegue na nossa casa, não chegue a nós nunca. Se pudesse, eles tomavam conta desse púlpito, tomavam conta de todos os púlpitos aonde está sendo pregada a verdade, mas é no nome de Jesus que, como guardiões escolhidos por Ele, nós vamos permanecer no lugar aonde o Senhor nos colocou. Não volte atrás. Aleluia. Se eu perguntar aqui, quem dos irmãos tem parente que voltou para trás? Todos vamos levantar a mão. Não é verdade, irmãos? Todos vamos levantar a mão. Meu parente voltou, meu filho voltou, outro diz: minha esposa voltou, meu esposo voltou. Meu Deus, não volte atrás. Isto preocupava muito o apóstolo Paulo. Preocupa qualquer obreiro, qualquer pastor de alma, ver alguém que era e não é mais. E o pior, irmão, se você for aconselhar e dizer: eu estou bem, está tudo bem comigo,
O nosso querido e saudoso Lourenço, presbítero Lourenço, contou-nos que ele estava indo numa rua, encontrou uma irmã, e a irmã disse: irmão Lourenço, eu soube que o senhor saiu da igreja. E ele olhou para aquela irmã, que não estava trajada segundo deve andar uma santa mulher. Ele disse para ela: quem saiu da igreja foi a senhora está mostrando isso. Eu não saí da igreja, eu permaneço na igreja. Ela estava se referindo a uma denominação. Ele disse: eu permaneço na igreja, eu sou igreja, não volto para trás. Não volte, irmão. Essa é a mensagem de hoje, essa é a palavra de hoje. Não volte atrás, não ceda, não sirva de vergonha, irmãos, mas permanece naquele lugar aonde o Senhor te colocou. Lembra-te disso todos os dias, que o Senhor quer te ver caminhando firme, decidido. Nós temos o Espírito Santo. O Senhor sabia de antemão, irmãos, que iria ser difícil para nós aqui. Ele disse: eu vou, filhos, mas eu deixo convosco o meu Espírito. Ele fará o que eu fiz, vai fazer lembrar do que eu disse, e vai fazer lembrar de outras coisas, ou fazer vocês conhecerem outras coisas que ainda vocês não sabem. E é o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, com toda certeza. Os próprios apóstolos, irmãos, que foram testemunhas oculares dos últimos dias de Jesus e ouviram todas essas palavras da boca do próprio Mestre, eles mesmos viram lá na frente coisas extraordinárias que nos dias de Jesus não tinha acontecido. Estava acontecendo com eles agora. Lá nos dias que Jesus estava com eles, eles não tinham autoridade de dizer para um morto levantar. Mas agora, depois de Jesus ter ido, um Pedro que era fraco, ele podia pegar na mão de uma mulher e dizer: Dorcas, te levanta, em nome de Jesus te levanta. Cego vê em nome de Jesus. E nós podemos fazer isso, irmãos, porque o Espírito Santo nos dá autoridade para isso. Creia nessa palavra e receba essa palavra. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Uma pergunta: como é que pode isso? Tornar-se escravos. Aqui no capítulo 3 da mesma carta, e o versículo de número 2 diz assim: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Falando para os irmãos na igreja lá. Por quem vocês receberam? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês recebiam essa alegria antes? Vocês ouviam falar em novas línguas antes? Vocês receberam isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, nada se recebe de Deus a não ser pela pregação da fé. Lá os antigos ouviram a palavra, mas não estava misturada com a fé. Faltava essa mistura, faltava esse tempero. E essa fé que faz o homem crer para a salvação não é uma fé natural da vida do homem, mas é uma fé santíssima recebida como dom de Deus. Peça esse dom se você não tem. E é necessário ter esse dom, irmão, o dom da fé, para crer verdadeiramente que você está no caminho certo. E ele vai mais ainda: sois assim tão insensatos como loucos, tendo começado no Espírito, e estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Se aperfeiçoando, essa é a minha versão aqui um pouco diferente, se aperfeiçoando na carne. Quantos mundanos tem por aí, irmãos, com título de pastor? Tudo é igreja,
Todos têm Bíblia, a mesma palavra está aqui, mas eles torcem, distorcem, fazem o que podem da palavra para o seu bel prazer e para enganar as pessoas. Mas o simples evangelho, que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo, continua sendo pregado, meu irmão, continua sendo anunciado. Jesus cura, Jesus salva e batiza no Espírito Santo. Nós precisamos pedir poder de Deus, nós precisamos pedir virtude do céu, para que nós possamos caminhar, irmãos, com segurança e não voltar atrás. Não volta mais atrás. Não inveje aqueles que voltaram, mas segue firme, meu irmão. Não desista nunca. Não desista. Não desista. Jesus tem estado conosco e nós já conhecemos Ele e Ele nos conhece. Esse conhecer de Deus, irmãos, é a maior maravilha que nós podemos ter na vida. É aquilo que Jesus simplificou dizendo no capítulo 15 de João: não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Vocês são propriedade minha, vocês são minha propriedade. Quando Jesus lançou a pedra fundamental da igreja, Ele disse: sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão domínio sobre ela. Como é que nós vamos voltar para trás, irmãos? Como é que nós vamos entrar nesses rudimentos da escravidão outra vez? Escravidão do pecado, escravidão da ignorância, escravidão da fome que não sacia nunca. Você pode vir aqui com fome da palavra, mas volte para casa saciado, por favor, ou menos preocupado. Se você não pode dar glória a Deus, mas te preocupa com isso, te preocupe com isso. Aonde você passará a eternidade? Responda para ti mesmo. Aonde tu vais passar a eternidade? Nós sabemos que tem 2 lugares. Aonde passaremos a eternidade? Pense nisso. Pense agora. Irmãos, isso não é brincadeira. No passado, como meninos cristãos, menino crente, a gente tinha medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Ele é o meu amigo, Ele é o meu Senhor. Eu não tenho medo dele, eu tenho temor a Ele. Eu o amo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Fique em pé, queridos irmãos. Essa é a mensagem. Não preciso falar mais do que isso. O Espírito Santo vai se encarregar de falar mais para ti. Fecha bem teus olhos e ore, irmãos. Vamos fazer uma oração neste momento, para que Deus venha fazer com que nós olhamos um pouquinho para trás, só para olhar e para ver da onde Ele nos tirou, e aonde você já está, bem lá em cima, bem lá em cima. Eu posso olhar pela fé e ver da onde Ele me tirou, Deus. Como tu me amaste, Senhor. O que tu precisou fazer para eu dizer eu te conheço, Deus? Eu só ouvia falar em ti, como disse Jó, mas hoje os meus olhos te contemplam. Pela fé nós contemplamos o nosso Deus. Abrace Ele agora, abrace Jesus. Abrace Jesus pela fé. Abrace Ele, e Ele vai te ajudar agora. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus.
eterno Deus. Em nome de Jesus, teu Filho amado, me coloco perante ti, Pai, junto com a igreja. E como igreja que sou, meu Pai, louva o teu nome nesta hora, pela oportunidade que nós temos de te servir aqui. Sim, Jesus amado, aleluia. Por causa das facilidades que este mundo está oferecendo, por causa de um falso evangelho que está aí, isso tem nos trazido aflição e dor. E muitas vezes perguntamos para alguém: por que você voltou? Sim, Pai querido, e a resposta às vezes vem de uma forma agressiva. Ó Rei da Glória, aleluia, ajuda-nos a nos manter como soldados na frente desta batalha, Jesus, em comunhão verdadeira contigo e com a tua igreja. Querido Salvador, que o diabo não tenha domínio sobre os meus irmãos, que a tua palavra, Senhor, seja mais e mais amada entre nós, e que tu sejas sempre bem-vindo entre nós, Pai de amor. Oh, querido Salvador, aleluia, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por esta santa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.